bom? Então vamos iniciar. Posso? Por gentileza. Amém. Vamos orar juntos. Senhor, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos concedeu, pela tua graça que mais uma vez nos alcançou, pelo fôlego da vida, pelo milagre de acordar. Te louvamos pela tua infinita bondade. Obrigado pelo dia de hoje. Nesta noite eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui presente, que o Senhor faça-se presente aqui neste momento conosco, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, nos dar entendimento da sua palavra, falar conosco. A tua palavra, ela nos liberta, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos dá força, Senhor, para seguir e para continuar de pé. Então, que o Senhor possa falar conosco e estar conosco. Eu peço também para que o Senhor possa olhar as necessidades, Senhor, de cada um aqui presente. Eu não conheço, eu não sei o que cada um precisa, eu não sei se eles precisam de cura espiritual, emocional, física, financeira, eu não sei, Senhor. Mas o Senhor, na sua onisciência, o Senhor, na sua onipresença, sabe o que cada irmão passa, sabe o que cada um de nós precisa, necessita, Senhor. Então eu peço que o Senhor haja com misericórdia na vida de cada um. Que o Senhor supra, Senhor, as necessidades de cada um. Seja ela qual for, Pai, que o Senhor possa alcançar. Que o Senhor possa prosperar quem precisa de prosperidade financeira. Que o Senhor possa dar saúde a quem está precisando de saúde, curar uma enfermidade. Que o Senhor possa curar, Senhor, a alma, o emocional. Enfim, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. E que tudo seja para honra e glória do teu nome, Senhor. Desde já, nós te louvamos. Desde já, nós te agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode orar, irmão Zé. Pode orar, irmão. Sim. Santo Deus eterno, Pai, continuando na tua presença, nessa noite, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, na vida de cada irmão que está aqui presente, em cada lar representado, Senhor. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos salvou, nos tirou do lamaçal de pecado e nos colocou na rocha, Pai. Ó Deus querido, obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou com a tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite, pelo alimento, pela cama que dormimos, pela providência na nossa vida, Pai, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião de oração, que tem sido bênção nas nossas vidas, Pai, que tem trazido vitórias. Eu acredito que na minha vida já teve vitória e na vida dos meus irmãos também. Ó Deus querido, eu te agradeço, Pai, pela vida do irmão Zé, a Jô, que teve essa disposição, Pai, de nos presentear, Pai, porque isso é um presente de Deus, para que nós aqui, todas as quinta-feiras, estarmos juntos, falando na mesma língua, te louvando, te engrandecendo e te dizer, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, o Senhor é a estrela da manhã. Ó Deus Santo, eu quero te agradecer ainda, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo e que ainda há de fazer. Eu não sei qual é os pedidos de oração, mas o Senhor sabe qual é, porque
A tua palavra fala que mesmo antes de nós abrirmos a boca, o Senhor já o conhece. Ó Deus, eu te peço nessa noite, Pai, vai de encontro com cada um dos meus irmãos, com cada necessidade, com cada pedido, Pai. Seja ele qual for. Se for pela enfermidade, que o Senhor esteja curando. Se for esfriamento espiritual, Pai, que o Senhor esteja aquecendo os corações. Se for, Pai, aquelas pessoas que estão desanimadas, Pai, coloca ânimo, Pai, no coração deles e que eles venham entender que nós somos dependentes de Ti. Ó Deus amado, mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo as lutas, as enfermidades. Ó Deus, mas o Senhor está sempre conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, através da palavra da irmã Jaqueline, Senhor. Mas que a palavra que ela trouxer, que não fique só na teoria, mas sim na prática, Pai. Que nós possamos ouvir e guardar em nossos corações e praticar. Nós somos grata por tudo, Senhor. Fica conosco nessa noite como o Senhor tem ficado. Nos abençoa, nos guarda, nos livra. Repreende toda seta do maligno das nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tudo isso eu te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Fagner. Era para eu ter chamado no início o nosso amiguinho Fagner aqui para estar lendo 2 versinhos aí para nós, mas agora ele vai ler para nós agora, então. Nunca é tarde. Opa, manda bala, meu irmão. Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Teu coração guarde os meus mandamentos. 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Oh, glória. Amém. Sim. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmãozinho. Amém. Irmã Jaqueline, você preparou aí, irmã, uma palavra? Não era o Guilherme? Tá querendo me pegar? Eu fiquei sabendo que era a Jaqueline mesmo, né? Hã? Ô, minha irmã. Fique em paz, era só para te assustar mesmo. Me assustou. Eu pensei comigo, será que eu tô ainda doida da cabeça? Será que eu confundi os dias? Hoje é o sumo sacerdote, já que vai trazer a palavra aí. Misericórdia. Meu Deus. Hoje todo mundo vai dormir mais cedo. Vai ser uma palavra bem rápida, bem resumida, mas creio que vai falar bastante aí ao coração de todos, viu? Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está lá em Apocalipse, no capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 até o verso 7. Vamos lá. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Não era o Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui. Meus irmãos, como todos sabem, o livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o único apóstolo que não teve uma morte martirizada, né? A maioria dos apóstolos sofreram uma morte cruel, degolado, crucificado. E João, ele foi exilado. Já ali no final da sua vida, ele foi exilado, ele foi mandado para uma ilha onde criminosos cumpriam pena, desafetos do imperador romano. Eles iam para essa ilha, e João foi enviado para essa ilha. E foi justamente nessa ilha que Jesus Cristo apareceu para João, um corpo glorificado, e mostrou a João coisas que haveria de acontecer. E aqui também foi o que Jesus revelou para ele. Jesus ditou para ele 7 cartas que deveriam ser enviadas às 7 igrejas. Essas igrejas, elas ficavam ali que hoje é a Turquia, né? Aqui é Éfeso, mas Éfeso não existe mais, agora é que nós conhecemos como Turquia. E essa carta foi endereçada para lá. Até então era chamada de Éfeso. Éfeso, vamos lembrar aqui como é que era Éfeso. Éfeso era, para a época, era uma cidade bem populosa. Lá era uma cidade bem populosa, poderíamos chamar de uma grande metrópole até. Lá havia porto, também tinha um templo muito suntuoso, muito grande, aonde eles adoravam uma deusa chamada Artemis. Artemis para os gregos, Diana para os romanos. Ou seja, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. E foi em Éfeso também, tempos atrás, antes dessa carta chegar, uns 40 anos atrás, mais ou menos, foi lá que o apóstolo Paulo chegou e, durante suas viagens missionárias, ele evangelizou aquele povo ali durante uns 2, 3 anos e houve um grande avivamento nessa cidade. Um lugar onde eles adoravam vários deuses e principalmente essa deusa que eu citei. Chegou ao ponto, depois de um certo tempo ali, que Paulo, Silas, Priscila, Áquila, estavam ali evangelizando, chegou ao ponto que esses homens, mulheres, feiticeiros ali, eles estavam eles foram convencidos do seu pecado, foram alcançados ali pela graça de Deus, que
eles pegavam seus livros de magia e queimaram aqueles livros em praça pública. Foi um grande avivamento mesmo. Então, foi nesse cenário que tudo começou ali, uma cidade muito idólatra, chegou o evangelho, um grande avivamento, e com isso foram plantadas igrejas. A essa igreja, o primeiro pastor que teve ali foi Timóteo, aí depois o apóstolo João, e assim o evangelho foi crescendo. Aí dali foi plantada outras igrejas. Depois João foi exilado, aí foi quando Jesus deu essas revelações a João e pediu para que entregasse lá na igreja. Era para ler nessa igreja e em outras igrejas também. Então, foi nesse cenário. Agora, a gente vai tratar essa passagem como se fosse uma consulta médica. Vamos imaginar que Jesus está fazendo uma consulta. Ó, do verso 1 ao verso 3, que a gente vai ler agora, o meu vai colocar aí. Ó, no verso 1, nesses 3 primeiros versos, vamos considerar que Jesus irá fazer agora a sua avaliação da igreja, né, que ele manda, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nesse primeiro verso, já podemos ver aqui que Jesus, ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Essas 7 estrelas, no capítulo anterior, no verso 20 do capítulo 1, vai dizer que essas 7 estrelas podem ser consideradas como os líderes da igreja, os pastores. Então, Jesus, ele conserva. Esses líderes estão dentro da mão de Jesus. Jesus está guardando, protegendo eles. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, Jesus é aquele que conserva, que protege, que guarda esses líderes, e também Jesus é o que anda no meio da igreja. Ou seja, sempre quando nós estamos prestando um culto a Deus, você pode não sentir arrepios, ficar chorando, mas tenha certeza que Jesus, ele está caminhando, ele está junto. Nesse momento, ele está aqui conosco. Que é a palavra dele que diz, porque ele caminha no meio da sua igreja. E no verso 2, nós vamos ver aqui, ó, que aí Jesus já começa a avaliação. Aí ele vai falar, conheça as tuas obras, tanto o teu labor. Aqui o labor, meus irmãos, a palavra aqui, o sentido dela, do labor, é um sentido de trabalho, mas um trabalho assim, exaustivo, cansativo. Mas não é um trabalho como se fosse o seu trabalho secular. Nossa, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você trabalha demais, tem 2 empregos, 3 empregos. Não. Jesus está se referindo ao labor, ao trabalho, mas ao trabalho voltado na obra de Deus, no crescimento do reino de Deus, no avanço do reino de Deus. E aqui Jesus está elogiando esta igreja pelo labor que eles praticavam. Também a perseverança. Eram crentes constantes. Não eram crentes que hoje tá animado. Ah, vou para a igreja hoje. Ah, não, amanhã eu já não vou. Vou 2 domingos, falto 3. Ah, não, só vou quando tal pastor for ministrar a palavra, senão não vou, não. Não. Eram crentes constantes. Independente das circunstâncias, eles estavam ali. E segue. E que não podes
suportar homens maus. Eles não compactuavam com homens maus. Eles não se ajuntavam com aqueles que praticavam coisas que desagradavam a Deus. Será que a gente conhece pessoas desse tipo? Conhece pessoas que não agradam a Deus? Será que isso incomoda a nós? Veja que Jesus está elogiando que eles não suportavam homens maus. Nós, às vezes, nós até, o nosso silêncio pode consentir com algumas atitudes que são tomadas por outras pessoas ao nosso lado. Temos que nos policiar muito com isso. Temos que, não estou dizendo que devemos viver numa bolha separado, mas vejamos, vamos nos policiar com quem nós fazemos alianças, com quem são nossas amizades, quem são as pessoas que vêm até as nossas casas. Devemos evangelizar, mas isso não significa que iremos compactuar com aquilo que a pessoa, de repente, está praticando. A gente tem que repudiar o pecado que a pessoa está praticando. A gente ama a pessoa, mas odeia o pecado que ela está praticando. É uma coisa bem sensível, né, a se tratar. Mas, seguindo, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Nessa parte, essa igreja era uma igreja que conhecia, que praticava a doutrina. Eles iam para a Bíblia, tá certo que a Bíblia ainda não havia sido formada, né, mas eles iam lá para o Pentateuco e para tudo aquilo que os apóstolos já haviam passado para eles, e se chegasse algum apóstolo, entre aspas, né, alguém que se intitulava apóstolo, era posto à prova ali, era questionado mediante ao que foi passado para eles anteriormente ali pelos apóstolos verdadeiros. E sempre quando aparecia algum, assim, picareta ali, querendo se passar por apóstolo, era posto à prova e eles já reconheciam que era mentiroso. Então, Jesus elogia essa qualidade dessa igreja também, porque eles eram uma igreja que conhecia a sã doutrina e que aplicava essa doutrina também. Não aceitava nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de falso ensino. E continua no verso 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mais uma vez, Jesus elogia a perseverança dos irmãos dessa igreja. Elogia, mais uma vez, que eles estavam suportando provas. Nessa época, a perseguição era muito severa, muito intensa aos cristãos. Muitos pagavam o preço de professar sua fé com a sua própria vida. Ainda assim, eles não negavam, suportavam as provas por causa do nome de Jesus. E Jesus elogiou essa igreja. Veja que foram só elogios. Jesus elogiou o quê? O labor deles, a perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo. De novo, elogia a perseverança, que eles suportam prova, que não se deixe esmorecer. Nota 10 praticamente, não é? Será que nós estamos dessa forma também? Como eu falei, Jesus está como se fosse uma consulta, né? Então, essa foi a avaliação.
Agora, ele vai dar o diagnóstico. O diagnóstico vai vir aqui, ó, no verso 4. No verso 4, Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E com esse verso, quero falar qual que é o tema dessa mensagem, que é: Deus não quer serviço e adoração sem amor. Mais uma vez, Deus, ele não quer serviço e adoração sem amor. Jesus, após ele ter tecido vários elogios para essa igreja, veja que a igreja estava fazendo tudo ali conforme era solicitado, o esperado que uma igreja praticasse. Foram só elogios, mas Jesus identificou que eles estavam no piloto automático. Já virou uma rotina eclesiástica, que eles abandonaram seu primeiro amor. Mas o que seria esse primeiro amor? Esse primeiro amor que Jesus se refere é quando você é alcançado pela graça dele, você tem aquele entusiasmo, aquela alegria, você fica de uma forma tão contente, assim, tão alegre, que se deixar você vai pregar para o cachorro. Você quer sair pregando para todo mundo, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, você estava morto, eu estava morto. E quando o véu rasga, que sai aquela venda dos seus olhos, você vê que você estava num lamaçal do pecado, estava caminhando para a morte, que todas as suas obras que você estava praticando só ia te levar para a morte, tanto física quanto espiritual. E quando Jesus te alcança, mesmo sem você merecer nada, nada que nós fizermos, nada, a gente pode entregar o nosso corpo, ser crucificado aí, não ia valer de nada. A gente não ia conseguir pagar o preço para poder conseguir a vida eterna, para poder chegar até os céus. Mas Jesus, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele concedeu. Ele enviou Jesus Cristo, pagou o preço. Um Deus santo se esvaziou, desceu, veio aqui, ó, suportou tudo por nós, tomou os nossos pecados. Aí quando você reconhece isso, você vê, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? O que eu posso fazer? Aí você quer falar para todo mundo, você quer falar para o seu irmão, você quer falar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, você quer falar para o tiozinho que está no ponto de ônibus. Esse é o primeiro amor. Você fica entusiasmado. Você chega na igreja, já pergunta o que eu posso fazer. Você não quer destaque. Você quer servir a Deus. É esse primeiro amor. Quando alguém se converte, você fica alegre. Chega alguém novo na igreja, você está contente, você recepciona a pessoa com um sorriso, dá um abraço, seja bem-vindo, muito bom vê-lo aqui. Esse é o primeiro amor. Você escuta a palavra de Deus e aquilo fala com você. A palavra toca no seu coração. Todo dia de culto é um dia especial. Você sente prazer em ler a Bíblia na sua casa. Você ora não por obrigação. Você não ora só para poder tratar a Deus como um Papai Noel, pedindo coisas e pedindo. Não, não. Você ora só agradecendo, só intercedendo pela vida dos seus conhecidos, dos seus amigos. Esse é o primeiro amor. Só que essa igreja, ela perdeu esse primeiro amor. Já estavam
numa rotina, igual eu falei, eclesiástica, já estava no piloto automático. Então, Jesus identificou isso, deu esse diagnóstico para eles. Só que Jesus é tão maravilhoso que agora, no verso 5, ele vai passar o tratamento. A igreja perdeu o primeiro amor? Perdeu. Mas Jesus, ele vai orientar, vai direcionar eles a forma que eles irão recuperar esse primeiro amor. Está no verso 5. Aí Jesus vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por enquanto, essa primeira parte do verso. Se atente a esse verso, a esse verbo, lembra-te. Devemos nos lembrar de onde caímos. Como eu falei anteriormente, quando nós somos alcançados pela graça, quando somos convertidos, regenerados, que estamos naquele gás todo animado. Só que a gente não perde esse primeiro amor da noite para o dia. Hoje a gente está aqui orando, pregando, cantando, animado, sentindo prazer em ler a palavra de Deus, e amanhã já amanhece sem o primeiro amor, já não quer ir para a igreja, não quer louvar, não quer orar. Não. A perda desse primeiro amor é uma coisa gradual. É uma coisa bem devagarzinho. Vai colocando um pouquinho, entra um pecadinho aqui, outro pecadinho, ou o mesmo pecadinho que é pequeno, vai aumentando, vai tomando conta. Antes, quando era cheio do Espírito Santo, aí vai se esvaziando e vai enchendo de coisa do mundo. Mas isso é uma coisa particular. Minha e sua, são coisas particulares mesmo que nós devemos nos lembrar. A gente tem que lembrar de onde a gente caiu. O que aconteceu? Eu estava tão animado e agora não tenho mais prazer em ir para a casa de Deus. Não tenho mais prazer em conversar com meu irmão sobre assuntos da Bíblia, sobre o avanço do reino de Deus. O que está acontecendo? Jesus orienta. Lembra-te de onde caíste. Mas não basta você apenas lembrar qual foi o momento, as circunstâncias que levaram você a esse esfriamento. Você tem que lembrar, se arrepender. Mas tem que ser um arrependimento genuíno. Não adianta você querer enganar a Deus. Não adianta. Não conseguimos. Porque ele já sabe o que a gente vai falar antes mesmo de nós falarmos. Então, lembra o que causou tudo isso e se arrepende. Mas tem que ser um arrependimento sincero. Vá aos pés de Deus, chora, clama, pede, conversa como se estivesse conversando com um amigo mesmo. Não precisa ficar escolhendo palavras bonitas para poder orar, para conversar com Deus, para demonstrar um arrependimento. Vá aos pés do Pai. Diga a Ele que você se arrepende, que você não quer mais praticar esse pecado. Você já precisa dele. Eu não me recordo quem foi o servo de Deus que foi algum reformador aí, mas não vou recordar agora o nome, que nas suas orações ele dizia: Deus, me dê aquilo que o Senhor requer de mim. É exatamente isso, pede para ele. Se te falta santidade, te falta forças para poder vencer o pecado, pede para Deus, é ele que persevera por nós. Não tente vencer o mundo sozinho, vencer
o pecado sozinho, algumas coisas são caráter mesmo. Algumas coisas a gente tem que tomar vergonha na cara mesmo, de verdade, e parar. Mas tem outras coisas que o pecado mesmo a gente tem que pedir a Deus. Então peça, vá aos pés de Deus, chora, implora, que Ele vai te ajudar. E essa orientação, lembra-te e se arrependa. Ele fala para você se arrepender, para que eu me arrependa. Mas ele também, mas tem a consequência, ó. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. E Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala, todas as promessas dele, ele cumpre. E aqui ele nos orienta. Lembra-te e se arrepende. Se não se arrepender, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Que é uma igreja sem a presença de Jesus, sem a luz, sem um brilho. É apenas um ajuntamento só qualquer, como se fosse uma reunião de condomínio. De nada vai valer, porque ele vai tirar a sua presença dali. Então, vamos nos atentar, vamos nos arrepender, vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados para que isso não venha acontecer. Já estamos chegando ao final, hein? Hoje falei que todo mundo ia dormir mais cedo, né? Deixa eu ver que hora é. 44, é? Rapidinho. Agora, como falei que é semelhante a uma consulta, agora Jesus ele vai dar as considerações, né? Se não seguir o tratamento, que ele vem a ti e vai mover do seu lugar o seu candeeiro. Essas foram as considerações, mas a boa notícia que está lá no último verso, no verso 7, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, Jesus está dizendo que aquele que vencer irá desfrutar da vida eterna lá nos céus, juntamente com Deus. E para encerrarmos aqui, eu queria trazer quatro pontos, 4 aplicações, mas que eu, sem hipocrisia, sem querer apontar para o seu irmão, para o seu companheiro, não. Pegue essas aplicações, esses pontos, analise você, de forma sincera. Veja se algum desses 4 pontos é o que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Se algum desses 4 pontos é algo que fez com que você perdesse o seu primeiro amor. O primeiro é: será que nós não estamos sendo religiosos demais? Religiosos, entre aspas, religiosos que preferem se apegar apenas a rituais, a costumes, de ir para a igreja cantar, fazer toda a liturgia que acontece, mas se apega mais a costumes do que adorar a Deus mesmo, de verdade. Faz isso aí de uma forma totalmente automática. Será que eu, não estou sendo um religioso demais? Isso é uma coisa bem particular.
Então, cada um tem que se analisar. O segundo ponto aqui, essa aplicação, é a busca por riqueza e status social. Será que o seu coração, que o meu coração, não está mais apegado a essa busca intensa por dinheiro, por riqueza, por status social, do que adorar a Deus? Porque Deus, ele pede, ele nos ordena, e ele tem que ser a primazia. É primeiro ele. Primeiro devemos buscar o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Será que nós estamos fazendo isso? Porque isso com certeza faz com que nós nos afastemos da presença dele, que haja um esfriamento nos nossos corações, que o primeiro amor se perca. Pense nisso, meus irmãos. O terceiro é o pecadinho de estimação. É aquele pecado que você fala, esse não tem problema, não. Não, esse aqui não pega nada, não, não. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Normal. Já vi o irmão ali também fazendo isso. Deus não vai se importar, não. É o pecado. Pecado é pecado. Se você tem esse pecadinho de estimação, ore a Deus. Peça a Deus forças para se libertar. Porque às vezes um pecadinho, uma coisinha que você julga que não atrapalha a sua comunhão com Deus, é o que está fazendo que você não tenha uma intimidade profunda com Deus. Mas esse pecadinho é você que vai identificar, sou eu que vou identificar. Por isso que eu disse, devemos ser sinceros conosco. Se você está contente da forma que você está, continue. Mas a palavra de Deus, Jesus orienta aqui, que devemos ter esse primeiro amor. Não importa se é 1 ano de crente ou se é 50 anos de crente. Devemos seguir nessa caminhada sempre com esse primeiro amor. Se não tiver, é o que eu falei. Eu falei não, o que eu li, na verdade. Ele vem e vai remover o teu candeeiro. Então pense, analisa toda a sua vida, desde o seu modo de falar, seu comportamento, as suas obras. Tem alguma coisa que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Tem algum pecadinho aí que está atrapalhando. Não estou dizendo aqui que somos seres divinos, né, celestiais que não pecam. Não. O crente peca, mas ele não sente prazer em pecar. Ele peca, mas ele se arrepende. Ele não fica naquela prática constante do pecado. Esse pecado que eu estou falando aqui é o de estimação, é o que você faz direto e você não consegue perceber que isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Peça a Deus a orientação para que Ele te mostre qual é esse pecado que está atrapalhando a sua comunhão com Ele. E por último, esse aqui quase ninguém tem, né? Que é a falta de tempo para Deus. Acredito que a maioria aqui deve ter pelo menos 2h30, né, para poder dedicar a Deus todo dia em oração, em leitura da Bíblia. Bom seria, né? Bom seria. Lembro que se nós fizéssemos, né, o dízimo do nosso dia para Deus, ia dar 2 horas e pouco. Era 10%. Será que estamos? Às vezes a gente não dedica nem 10 minutos.
Será que a gente ora pelo menos 10 minutos antes de ir trabalhar? Misericórdia. Tem vezes que vai orar arrumando as coisas já para poder sair. Isso quando ora. Aí vai trabalhar, aí volta, vai fazer alguma coisa na casa. E ainda nem orou, ainda nem teve uma comunhão com Deus. Aí depois vai estudar, ou vai de novo para o trabalho, ou vai buscar criança, ou vai fazer janta. E Deus? Cadê Deus? Ah, não, quando chegar no final do dia, aí eu vou orar, aí eu vou fazer um devocional, vou ler a Bíblia. Aí chega o final do dia, já está cansado, já vai ler a Bíblia, não vai conseguir ler mais nada. Mas como falei, Deus, ele quer a primazia, ele quer as primícias, ele quer o melhor de nós. Ele não quer o resto. Não é se sobrar tempo. Não, primeiro a gente dedica o tempo a Deus, aí depois nós fazemos as outras coisas. Porque essa correria do nosso dia a dia, veja que é por coisas lícitas, são coisas boas, é trabalho, é família, é estudo, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Essa era a mensagem que eu queria trazer, meus irmãos. E para encerrar, eu quero ler novamente o verso de número 5, para deixar bem fixado mesmo em nossas mentes e nossos corações. O verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Feche seus olhos, fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque a tua palavra foi lida, Senhor, e o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor Deus, te peço, ó Pai, perdoa nós, Senhor. Perdoa nós, Senhor, porque às vezes queremos fazer algo para ti, Senhor, achamos que estamos te agradando, mas estamos fazendo aquilo porque o nosso coração está querendo dizer que aquilo é bom, mas, Senhor, às vezes não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor ainda quer, como o Senhor disse, o Senhor quer o primeiro amor, quer a alegria, quer o amor de te servir. Senhor Deus, reacende essa chama dos nossos corações, Senhor. Faça com que cada um aqui, Senhor, relembre de onde caiu, o que está acontecendo na vida de cada um aqui, Senhor, que esfriou, que acabou, que diminuiu aquela vontade, o desejo de te servir, o desejo de te adorar, o desejo de ler a tua palavra. Senhor, trata, Senhor, cada coração. Nos ajuda, Senhor, nos dá aquilo que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer as nossas faltas, reconhecemos que somos pecadores, que precisamos constantemente do Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração. Ajuda-nos a te servir, ó Pai. Deus, eu peço a Ti pela vida de cada um, Senhor, de cada um que está aqui nesta oração, os que não puderam participar, o Senhor sabe o motivo, os que irão assistir posteriormente. Senhor, abençoa cada lar, seja na vida de cada um, Senhor. Que cada um possa ter o seu primeiro amor reavivado novamente. E aqueles que ainda não te conheceram, Senhor, aqueles que ainda
não receberam a tua graça, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Alcança, Senhor, esses corações, transforma, regenera. Traga o Senhor para o teu aprisco, para que junto possamos servir a Ti. Deus eterno, eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo. Todas essas bênçãos, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Falar, hein, sumo sacerdote, palavra maravilhosa. Deus Amém, continue amém. te abençoando. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.